Podemos pensar em inúmeros lugares bons para nadar, desde lagos e praias até aquelas piscininhas de plástico. Mas neste vídeo eu vou falar sobre lugares onde você nunca, sob nenhuma circunstância, deve nadar. Por quê? Simples, para a sua segurança. Lugares estranhos e interessantes como poucos. Veja só. Número 20. Lago Karachay. O Karachay, um lago no sul dos Montes Urais, no centro da Rússia, é considerado o lugar mais poluído do planeta. Durante os 50 anos em que a União Soviética não se importava muito sobre a forma como lidava com seu lixo nuclear, parte dele era simplesmente despejada nesse lago. Algumas partes do lago são tão tóxicas que matariam você em uma hora só de ficar perto. O governo russo começou a encher o lago com concreto, então se você ainda quiser ir nadar lá mesmo depois de ouvir isso, é melhor correr antes que não tenha mais chances. Número 19. O Rio Ganges. Se você estiver na Índia em busca de um lugar para nadar, é melhor evitar o Rio Ganges. O Ganges se tornou tão poluído com a rápida industrialização da Índia que mais de 600 quilômetros deste rio são considerados zonas mortas ecológicas, onde a vida não tem nem como se sustentar. Se quiser sentir na pele essa zona morta, é só entrar lá. Dejetos humanos e industriais são bombeados para um rio a uma taxa perturbadora. Em alguns lugares, o rio tem mais de 70 vezes o limite seguro de produtos químicos tóxicos e 3.000 vezes a quantidade segura de coliformes fecais. O Ganges não é apenas lar de muita poluição industrial, mas também o local de descanso final para cerca de 40.000 corpos cremados todos os anos. Então você basicamente estaria nadando em uma espécie de lama composta por pessoas mortas. De modo geral, pesquisas confirmam que isso causa um maior índice de câncer e doenças gastrointestinais entre pessoas que vivem perto do rio. E pior de tudo, como o rio é religiosamente sagrado, as pessoas desconsideram os avisos, acreditando que ao nadar nele você se purifica de seus pecados passados. Número 18. O Lago Fervente. O Lago Fervente em Dominica é bem o que você provavelmente já deduziu ao ouvir seu nome. Um lago que está fervendo o tempo todo. Isso acontece porque embaixo da água você encontra magma incandescente, uma substância ainda pior para nadar do que a própria água fervente. Embora o lago pareça ser só uma bela fonte termal, na realidade suas águas estão em torno de 90 graus Celsius, suficiente para queimar você vivo. Número 17. Poço de Jacó. O Poço de Jacó, no Texas, ao contrário do Lago Fervente, até que se trata de um lugar muito bom para nadar. E de fato é mesmo. O local é conhecido por suas águas cristalinas, permitindo que você olhe diretamente para baixo e veja muito mais longe do que você veria em qualquer outro lago. A parte perigosa tem a ver com a série de cavernas e túneis subaquáticos que estão por baixo de tudo. Mergulhadores inexperientes que não entendem totalmente os riscos e equipamentos necessários para mergulhar em cavernas profundas como esta subestimaram o desafio do Poço de Jacó por sua própria conta e risco, e pelo menos 8 morreram no local. Número 16. O Rio Nilo. Sério que o Rio Nilo é perigoso? Mesmo que em O Príncipe do Egito todo mundo esteja apenas relaxando e deixando seus filhos por lá? Sim, na realidade o Nilo está cheio de crocodilos que usam a água turva para se esconder de suas presas. Todos os anos, centenas de pessoas são atacadas por crocodilos do Nilo na África subsaariana. Para que você tenha uma ideia, apenas 16 ataques de tubarão acontecem por ano nos Estados Unidos. Portanto, para evitar acabar como um gnu do canal Discovery, é melhor você ficar em terra firme. Número 15. Praia de Hanacapiai. A praia de Hanacapiai, no Havaí, está longe de ser o lugar perfeito para passar as férias à beira-mar. Até pode parecer mais uma entre as paradisíacas praias havaianas, onde você pode surfar e dançar a hula, mas se trata de uma grande armadilha. Em suas profundezas você encontra contracorrentes super fortes, que já ocasionaram em 80 fatalidades confirmadas. A praia é tão perigosa que tem até uma placa que marca o número de mortos para assustar os nadadores em potencial. Número 14. Bubbly Creek. O nome Bubbly Creek até que soa bem. Lembra algum lugar tipo o Senhor dos Anéis, mas perto do condado, não em Mordor. Na verdade, Bubbly Creek é a pior parte do rio Chicago. Um armazém que fica por ali despejou sangue, esterco, urina e várias partes de corpos no rio por mais de 100 anos. As bolhas que você vê nele são resultado da decomposição da carne, uma vez que com tanta poluição existe agora pouca vida no rio para ajudar nesse processo. Um estudo mostrou que no fundo do rio tem uma camada de 1 metro de espessura de restos de animais. Número 13. Fosso Samaizan.
O Fosso Samaisan costuma ser descrito como um buraco negro e sedento de morte. É o local de mergulho mais profundo do Golfo da Tailândia, com 85 metros de profundidade. Se você realmente quiser mergulhar nesse buraco negro e limoso da morte, você precisará enfrentar fortes correntes, navios petroleiros passando, pouca visibilidade e barracudas. A Marinha dos Estados Unidos também costumava usar o local como depósito de munição, então tem sempre a possibilidade de dar de cara com algo perigoso e explodir a si mesmo. Número 12. Eagle's Nest Sinkhole. Se você chegar ali do lado do Eagle's Nest Sinkhole na Flórida, provavelmente vai pensar que se trata apenas de um lago. No entanto, se você mergulhasse nele, veria o poço que leva a passagens subaquáticas e salas maiores que um campo de futebol. O ponto mais profundo está a 110 metros abaixo da superfície. Em 1999, o local foi fechado por conta de 10 mortes. Ele foi reaberto em 2003 porque, por algum motivo, as pessoas simplesmente não conseguem parar de mergulhar em cavernas subaquáticas. Agora, na caverna, você encontra esse aviso bizarro e assustador. Número 11. Kipo Falls. Embora minha ideia aqui seja alertar a você sobre os perigos da Kipo Falls no Havaí, a verdade é que nem se sabe direito quais são eles. Várias pessoas já morreram afogadas por lá, mas ninguém sabe ao certo por quê. Testemunhas relataram ver pessoas nadando normalmente, de repente entrando em pânico e afundando. Seus corpos não foram vistos até serem resgatados do fundo sem vida. Muitos culpam o espírito místico das águas, Mo. Outros especulam que ali exista algum tipo de redemoinho. Número 10. A Bacia Amazônica. Existem muitos motivos pelos quais você não deve nadar na Bacia Amazônica. Lá existem anacondas que podem ficar debaixo da água por 10 minutos, piranhas de barriga vermelha que podem deixar você em pedacinhos e enguias elétricas que podem te dar um choque de 600 volts, o que é 5 vezes mais forte do que o choque que você toma em uma tomada de parede. Embora você provavelmente já tenha ouvido falar dessas coisas, pode não ter ouvido falar do candiru, que são minúsculos peixinhos que sobem pelo canal urinário. Que outro motivo você quer para desistir de nadar no Rio Amazonas? Número 9. Lago Vitória. O Lago Vitória na África é bem o que você poderia esperar de um lago, mas este é um dos corpos d'água mais perigosos do planeta, com uma média de 5.000 fatalidades por ano. O Lago Vitória é mortal dessa forma por ter o seu próprio microclima, o que faz com que o clima mude bruscamente em um brevíssimo período de tempo. A população local acaba tendo poucas opções além de tentar ganhar a vida pescando no lago, e o clima imprevisível muitas vezes afunda os barcos, sendo difícil os pescadores conseguirem voltar para a costa. Número 8. Horseshoe Lake. Não é a água do Horseshoe Lake na Califórnia que faz com que ele seja tão perigoso. Antes mesmo de chegar à costa, já dá para saber que tem algo de errado ali, já que o lago está cercado por mais de 100 hectares de árvores mortas. Uma série de terremotos em 1989 e 1990 fez com que níveis perigosos de monóxido de carbono escapassem da superfície da Terra para o ar. Em grande parte, se trata de uma área segura. No entanto, os gases podem subir à superfície sem aviso prévio e já foram registradas fatalidades por asfixia. Número 7. Rio Tinto. O Rio Tinto, na Espanha, pelo menos parece tão perigoso quanto ele realmente é. A água é vermelho sangue devido a 5.000 anos de poluição gerada com a mineração, o que faz com que você se assuste antes mesmo de colocar o pé nele. O rio é extremamente ácido e é um ambiente tão estranho que os cientistas estudam o local porque ele tem condições que se parecem à Europa, uma das luas de Júpiter. Número 6. Gansbai. Gansbai, na África do Sul, é apelidada de Vila dos Tubarões. Precisa dizer mais alguma coisa? A menos que você seja louco, não tem como ser uma boa ideia nadar ali. Você encontra tantos tubarões por lá que o lugar acabou virando um destino turístico para o hobby bizarro de mergulho em gaiola ao lado dos tubarões. Se você está procurando por esse tipo de experiência, esse é o melhor lugar para se estar. Enquanto os Estados Unidos têm apenas 0,02 ataques de tubarão por cada milhão de pessoas, a África do Sul tem 0,15 por milhão. Número 5. Represa Hoover. Você não deveria nadar em uma represa, para começar. E nadar em lugares como a Represa Hoover é na verdade um crime, então seu mergulho pode terminar em você sendo preso. Mas o motivo mais sério para não nadar por lá é que existem correntes super fortes, por não se tratar de um corpo d'água comum. Este é um corpo d'água que as pessoas fizeram para produzir eletricidade. Existe alguma chance de que isso seja seguro? Há pouco tempo, um turista galês, Aaron Hughes, foi preso por nadar na Represa Hoover. As autoridades disseram que ele foi a única pessoa que eles conheceram que sobreviveu ao mergulho, já que os outros foram sugados para debaixo d'água. E ainda tem outras coisas que podem sugar você, como esses buracos assustadores. E aí, quer se arriscar? Número 4. Rio Citarum.
O rio Citaron, na Índia, é um dos, se não o mais poluído rio do mundo. Isso acontece principalmente porque 5 milhões de pessoas vivem em sua bacia e pessoas tendem a produzir resíduos. Imagine o que aconteceria com um rio que corresse pelo seu quarto que você não limpou durante um ano inteiro, por exemplo. As fábricas têxteis próximas também consideram o rio um ótimo lugar para despejar grandes quantidades de lixo tóxico, fazendo com que o local fique repleto de chumbo, mercúrio, arsênico e outras toxinas. Número 3. Lagoa Azul. A Lagoa Azul em Buxton, Derbyshire tem um nível de pH de 11,3, o que provavelmente não significa nada para você, a menos que você seja um químico. Bem, só de um alvejante ter pH de 12,6 já deveria ser um grande sinal de alerta para você. Além de ser um corpo d'água que está mais perto de ser alvejante do que de algo que sairia de uma torneira, ele tem uma cor azul bizarra dos produtos químicos cáusticos nas pedras em volta. Apesar das placas alertando sobre o perigo, as pessoas não puderam evitar mergulhar em suas lindas águas. Ele então teve que ser tingido de preto para desencorajar as pessoas a nadar nele. Pensando bem, essa é uma ótima ideia que outros lugares nessa lista poderiam aplicar também. A lagoa abriga carros abandonados, animais mortos e dejetos humanos. Então, sim, tingir de preto foi uma boa decisão. Número 2. Reunion Island. Reunion Island é um território francês no Oceano Índico, famoso pelo surf, e tornou-se recentemente a capital mundial do ataque de tubarões. Lembra quando eu disse que a África do Sul tinha muitos ataques de tubarão, porque tinha 0,15 ataques por milhão de pessoas? Bem, Reunion Island tem 8,28 ataques por milhão de pessoas. A ilha teve um número recorde de 39 ataques, 19 dos quais foram fatais. Embora ninguém saiba exatamente por que o local se tornou um ponto de acesso para tubarões, dizem que aconteceu devido à criação de um recife marinho que atraiu mais peixes, resultando em mais comida para os tubarões. Número 1. Bolton Strait. Bolton Strait, em Yorkshire, pode ser o lugar mais pitoresco da lista e o de aparência menos ameaçadora. Parece até uma imagem de cartão postal. Infelizmente, na realidade, ele já custou muitas vidas. Dizem que tem uma taxa de mortalidade de 100% para aqueles que têm o azar de cair em suas águas. Apresenta uma combinação brutal de correntes rápidas, invisíveis e rochas subaquáticas onde você pode bater a cabeça. A professora Caroline Roberts, especialista em meio ambiente do Gresham College de Londres, afirmou que ele mata por causa de sua geomorfologia, a forma do canal que é influenciada pela natureza das rochas que estão ali, e que vórtices no fluxo aprisionam os corpos sob a água, perto de seu leito ou nas laterais, enquanto a turbulência deixa as pessoas inconscientes muito rapidamente. Não é um bom lugar para brincar. Pior de tudo é que, por parecer tão pouco ameaçador, é fácil imaginar alguém pulando nas margens e escorregando para dentro dele. Esse erro é fatal e fácil de acontecer por causa do musgo escorregadio que está por toda a margem do rio. Agora que você já sabe, ainda se arriscaria a dar um mergulho em algum desses corpos d'água? Conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir!